Olá você, aqui no podcast do IMPA Podcast. Eu sou Adriano Oliveira, sou médico infectologista. Como vocês já sabem, estamos recebendo hoje aqui um colega muito estimado, Dr. Murilo Souza. Ele é médico formado aqui na Bahia, mas também ele é neurologista formado pela Universidade de São Paulo. Além disso, ele é mestre pela UFBA e também é médico referência em neurologia pela Redditor nos hospitais Aliança e Cardiopulmonar aqui na Bahia. Bem, Dr. Murilo é uma pessoa extremamente gentil e ele me trouxe aqui uma referência bibliográfica, ou melhor, um livro, A Mente Organizada. Fala um pouquinho para mim, Murilo, sobre esse livro. Bom, já virou um hábito meu em todo podcast que eu sou convidado a levar um livro da área de neurociência. A neurologia e a neurociência hoje ocupam um espaço importante na mídia, né? E a gente vê tanta gente leiga falando bobagem, e eu prefiro trazer coisas sólidas e evidência interessante de coisas que tragam informação sobre o nosso dia a dia, sejam aplicáveis para a nossa vida e para a nossa prática, para a nossa convivência em sociedade. Então, esse é um neurocientista muito interessante, assim, ele escreve muito bem, e é um livro que tem uma abordagem de um tema atual, que é o tema da multiplicidade, do bombardeamento de informações que nós sofremos no nosso dia a dia. Como a gente pode trabalhar da melhor forma essas informações, como não deixar isso atrapalhar o nosso desempenho na vida, no trabalho, na família, já que hoje a gente vive a era da economia da atenção. Nossa atenção é um ativo caro, precioso e limitado. Então, a gente percebe hoje as pessoas se queixando de que não lembram, que esquecem, que não conseguem dar conta. E ele aborda um pouco disso tudo, como o cérebro reage a esse impacto, essa metralhadora de informações que a gente recebe, muitas vezes inúteis, muitas vezes inacuradas, e de que forma a gente pode desempenhar melhor nossas funções, mantendo a sanidade. Acho que é uma... Bem, vocês já perceberam que de largada a coisa vai ser de qualidade. Dr. Murilo, é sempre um papo muito interessante, então aproveita, apoia a gente, aperta aí o sininho, dê uma esmagada aí nesse like e esteja com a gente aqui valorizando o nosso trabalho. Bem, eu não falei para vocês, o nosso tema hoje é sobre acidente vascular cerebral, uma patologia extremamente frequente, altamente letal, altamente mórbida e de um impacto econômico espetacular em cima de qualquer país, de qualquer comunidade. Então, o Dr. Murilo, como eu disse, ele é referência em neurologia e ele vai bater um papo com a gente sobre esse tema aqui. Então, vamos lá, Murilo. Defina para a gente, primeiro, assim, o nosso podcast ele é voltado para profissionais de saúde, ok? Então, é claro que questões muito básicas, a gente vai passar meio en passant, mas de qualquer forma, muita gente que não é profissional de saúde assiste o nosso podcast. Sim. E comenta. Sim. Então, eu gostaria que, antes de mais nada, você desse uma definição sobre o que é o AVC e quais são os tipos deles. Então, o acidente vascular cerebral, ele é definido, é uma patologia vascular do cérebro, o nome já diz o que ele é. Ele ocorre, e a definição passa pela sua fisiopatologia de duas formas. O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de um vaso que irriga um território do cérebro e aquela área do cérebro morre. Esse vaso pode ser grande ou pequeno. Ou quando há ruptura de um vaso, também grande ou pequeno. Grande, no caso, onde se formam pequenos aneurismas, são dilatações na parede de artéria, que se rompem para um espaço ao redor do cérebro, que se chama espaço subaracnoide, então a gente chama de hemorragia subaracnoide, ou quando há complicação crônica da hipertensão arterial, em chamados microaneurismas de Charcot-Bouchard, que são pequenos aneurismas no parênquima cerebral que provocam hemorragia dentro da substância do cérebro. Os isquêmicos são responsáveis por aproximadamente 80-85% das causas de AVC, daí a sua importância maior. Os hemorrágicos, que são mais graves, com a maior taxa de letalidade, perfazem em 20%, sendo 15%
dos AVCs hemorrágicos intraparenquimatosos, aqueles complicação da hipertensão dentro do parênquima cerebral, e 5% das hemorragias subaracnoides, ruptura de aneurismos. O AVC, isso é a doença em si, mas o AVC ele é o resultante de uma série de doenças ou fatores de risco que, somados ao estilo de vida e a hábitos de vida, culminam naquele evento final. A gente tem que entender que, e hoje se sabe que pelo menos 80% dos AVCs seriam preveníveis caso houvesse um controle rigoroso dos fatores de risco que levam àquela patologia final, que é a obstrução ou a ruptura de um vaso. E nesse contexto, e no nosso meio, a hipertensão arterial é o grande fator de risco, é o grande vilão que leva a essa lesão crônica da parede vascular, que em via final vai levar à obstrução e à morte do tecido cerebral que seria irrigado por aquele vaso. Ok, muito bem. Então, a gente poderia dizer que, na realidade, o AVC é a coroação de uma doença que é crônica. Exatamente. A doença crônica, multifatorial. Multifatorial. A gente discutiu aqui recentemente com o Dr. Osmário Salles, foi o nosso último podcast, onde ele fala da importância do diabetes, da obesidade, né, como fator de adoecimento crônico. E qual é a importância da obesidade no caso do AVC? Existe uma relação, uma correlação entre uma coisa e outra? Sim, existe. Se a gente pensar a obesidade e ampliar o conceito para uma síndrome metabólica, você vê que o paciente obeso ele é mais hipertenso, ele tem mais dislipidemia, ele tem um pior controle glicêmico. Todos esses fatores somados, o indivíduo obeso é mais sedentário, caracteristicamente mais sedentário. Todos esses fatores associados vão causar lesão contínua da parede vascular, do endotélio vascular. Isso se traduz na aterosclerose, né, que se a gente pensar no processo fisiopatológico que mais mata no mundo, provavelmente é a trombose, né? Trombose, se você somar infarto, AVC, são os grandes vilões aí da humanidade. E isso começa no início da vida adulta, muitas vezes na adolescência, né? A gente vê cada vez mais pacientes jovens tendo AVC, justamente por uma falta de controle desses fatores de risco, e aí a obesidade desempenha um papel fundamental, junto com todos esses outros fatores que ela carrega junto consigo, né? Acho que é um ciclo vicioso e que, causando essa lesão da parede vascular, vai culminar numa trombose e aí a via final, a coroação, como você chamou, que é o AVC. É interessante porque essa é uma doença que, primeiro assim, o engraçado que a maior parte das pessoas tem um medo absurdo do AVC. Sim, né? sim. Aquele indivíduo que é obeso, hipertenso, diabético, muitas vezes ele não cuida da sua doença, mas quando você fala de um parente dele, até porque são doenças com um componente genético muito forte, e em geral ele tem um outro parente com um perfil parecido com o dele, quando você fala do AVC, ele fala assim, não, pelo amor de Deus, não quero ficar igual ao meu tio, não. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, você aborda a questão da doença dele. O grande problema desse tipo de doença que eu vejo primeiro, são doenças que não dão, como eu disse, quando elas derem sintomas, já é tarde. São silenciosos. Então, o cara é hipertenso, o cara é diabético, ele vai passar a vida inteira dele sem sentir praticamente nada, né? Então, é difícil convencer alguém que não sente nada de que ele tem uma doença, né? De que ele tem algo que, na realidade, quando você trata a hipertensão, você não está tratando a doença de agora, é a doença daqui a 10, 15 anos, né? Eu gosto de contar um caso. Eu tinha um tio querido, um boêmio convicto, baixinho, barrigudinho, gente boa, tocava um violão como ninguém, adorava tomar cervejinha com churrasco final de semana. Tá? E aí ele chega para mim e fala assim, Adriano, Maria, a esposa, minha tia, me levou à força para o médico. Assim, foi arrastado.
E isso tem muito tempo, tá, gente? Eu era adolescente. Quer dizer, não tem tanto tempo assim, né? Vamos combinar que eu não sou tão velho 5 assim. anos atrás. Há 5 anos atrás. Bem, eu só sei que eu era adolescente, eu não era médico, e ele chegou para mim e falou assim: ela me levou para o médico, o cara chegou, me disse que eu tinha pressão alta e que eu não podia mais comer sal, que eu tinha que fazer atividade física e que não podia mais comer a gordurinha do final de semana no meu churrasco. Perdeu o paciente. Eu olhei para ela e falei assim: eu adoro o meu churrasco, odeio fazer atividade física e odeio tomar remédio. Não tomou nada, não fez nada e tal, e infelizmente ele morreu com AVC, né? E teve exatamente esse histórico, né? O cara que não se trata porque ele não sente nada. Isso é bastante... E outra coisa, são doenças em que a gente precisa atuar no estilo de vida. Que é um tipo de intervenção que é mais difícil. Mais difícil. Você modificar o estilo de vida é muito difícil. Extremamente, é onde a medicina mais falha, né? Enquanto você prescreve um comprimidinho, ainda vai, mas... E eu acho que a forma como o sistema de saúde está desenhado, a forma como a gente presta assistência, ela contribui para essa ineficiência do problema. Porque, assim, é comum, por exemplo, eu chego no consultório, se o senhor tem algum problema de saúde, toma algum... Eu já pergunto, o senhor toma que remédios? Aí ele solta lá 2 antipertensivos. E aí, o senhor tem pressão alta? Não, não tenho pressão alta, não. Eu disse, não, tem. Você está tomando remédio para isso. Não, mas era para baixar um pouquinho. A pessoa tem dificuldade de aceitar. Existe uma negação. Existe uma negação. E 2, quando você fala isso, quando você falou assim, tem que parar o churrasco, fazer atividade, perdeu o paciente. Então, assim, enquanto não houver um cuidado de saúde organizado, multidisciplinar, que envolva esse indivíduo no próprio cuidado, isso a gente vai continuar falhando. Eu acho que existe uma falha de comunicação também, né? O médico hoje em dia, principalmente o médico que trabalha em alto volume, ele não tem tempo para conversar com o paciente. E eu sempre considerei, eu digo isso para todos os meus pacientes, que informação é parte do tratamento. Então, um cara que é hipertenso, se você não explicar direitinho para ele o que é hipertensão, ele não vai entender que ele tem que tomar um comprimido. Exatamente. Né? Então, você tem que parar e desenhar mesmo. E dar a ele uma noção exata do que está acontecendo. Talvez, com isso, ele consiga ter uma maior adesão. Mas vamos voltar para o AVC. O AVC, claro, o neurologista ele não trata o AVC antes dele acontecer. Quem trata é o cardiologista, endocrinologista, o clínico geral, né, que trata essas doenças todas. Uma vez o paciente tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, qual a conduta tomada? Aliás, qual é a conduta tomada na fase aguda? O que acontece em cada um desses casos? Assim, eu falo muito sobre AVC, né? Foi a área que eu mais me desenvolvi e trabalho desde quando eu voltei para Salvador. Por questão de oportunidade, 2, porque foi a coisa que me trouxe mais paixão. Mas a gente entra quando a coisa já aconteceu. Existe um mantra em neurologia que para cada minuto perdido de atraso no diagnóstico, você perde 2 milhões de neurônios. Então, são 2 milhões de neurônios por minuto. No final de um AVC supratentorial, que envolva mais ou menos 1/3 do território da artéria cerebral média, que é a artéria mais importante que a gente tem no cérebro, um indivíduo, um americano, provavelmente desocupado, cientista, ele plotou isso contra a taxa de envelhecimento normal, a taxa de perda de neurônio no AVC contra o que você perde ao longo da vida. Então, um AVC não reperfundido, não tratado, supratentorial, que envolva aí mais ou menos 1/3 da artéria cerebral média, equivale a um envelhecimento de 36 anos. Nossa. Então, o cara tem 50 anos, ele passa para 86. Esse aí. Você vai ter um cérebro de volume, número de células, e aí não é só as células, são as redes, são as conexões, são as áreas críticas, áreas eloquentes, que nós chamamos, que você perdeu. E aí, cara, com 86 anos, um cérebro de 86 anos, é difícil você recuperar. O AVC começa a gente falou da prevenção, e se a prevenção falhou, ele começa no reconhecimento. E existe uma dificuldade muito grande, tanto da população, inicialmente, reconhecer o que é um AVC, por incrível que pareça. Já começa pela nomenclatura, porque acidente vascular cerebral é conhecido por... Tem um estudo de 2008, feito por um grupo de São Paulo e de Fortaleza, né, do Ceará,
que estudou na população o que era um AVC, o conhecimento, o que a pessoa entende por AVC, o que é um... E aí saíram 28 nomes diferentes. Derrame, Desde infarto, passamento, infarto. E aí alguns colegas neurologistas, eu faço essa crítica com respeito, assim, ainda ficam brincando de neuroanatomia, assim, mas o certo não é AVC, é AVE, porque é acidente vascular encefálico. Cara, não complique. Assim, é um esforço grande para colocar AVC na cabeça das pessoas. Uma coisa que tem 28 nomes não tem nome nenhum, né? exatamente. Então, assim, nesse estudo, que eu acho que continua muito atual, apesar de ser 2008, fazer 20 anos em breve, o tratamento para AVC mais lembrado pela população era a fisioterapia, que é algo que a gente faz e é importante, mas na reabilitação. O profissional apontado, o neurologista foi apontado como profissional a ser pesquisado em 12% dos casos. Nossa. E mais importante ainda, na época, o tratamento trombolítico, que é o que a gente vai falar agora, que é o tratamento inicial de reperfusão, de 801 entrevistados. Eu sei o número porque somente um soube dizer que era um tratamento trombolítico, era o indicado paciente com AVC isquêmico dentro de uma janela de tempo. E esse cara estava numa praça lá em Fortaleza, quando foi entrevistado, e ele era da indústria farmacêutica que produzia a medicação. Se ele não soubesse, ia ser demitido. Eu acho que ele foi demitido. Mas assim, essa era o panorama. Ou seja, é zero, porque esse caso aí não conta. Assustador, né, de uma doença que é uma das que mais mata no Brasil, ela disputa com o infarto do miocárdio ali o primeiro lugar, e é a que causa mais incapacidade. Numa idade, hoje em dia, que o indivíduo está plenamente produtivo, né? Se fala muito que o AVC leva a um custo recorrente, né? Aquele indivíduo deixa de trabalhar, alguém da família que vai cuidar dele deixa de trabalhar para cuidar dele, e esses custos são recorrentes. Então, um prejuízo enorme para a família. Prejuízo para a Previdência, inclusive. Para a Previdência, a principal causa de aposentadoria precoce, sim. E muitas vezes indivíduos jovens, né, produtivos. Então, começa no reconhecimento. Então, assim, reconhecer, a gente tem siglas que a gente usa para facilitar o entendimento da população, tem a sigla SAMU, né, sorria, abrace, cante uma música, né, sorria para você ver a rima labial, abrace para você levantar os braços, para você ver se você tem fraqueza de algum lado, cante uma música para você ver a fala, urgente, ligue para o SAMU. E tinha até uma musiquinha disso no SAMU, à época, o pessoal faz campanhas aí de vez em quando, e nos Estados Unidos a gente tem uma sigla que chama FAST, né? Face, Arm and Speech, né? Face, braço e fala, e time, de quando é que começou o AVC, isso é fundamental, se o indivíduo tem um AVC, uma informação importantíssima para a gente na hora que a gente chega na emergência, que horas começou isso? Porque a gente está diante de uma emergência que tem uma janela de tempo bem determinada na literatura em que a gente pode atuar no tratamento agudo. Tá. Se ampliou essa sigla nos Estados Unidos que chama BFAST, seja rápido. O B é de balance, de equilíbrio, então desequilíbrio súbito, tontura súbita, surdez súbita com náusea, com vômito, com algum déficit, vá para a emergência. E AIS, você pensar também que déficits visuais agudos podem não ser do olho, mas sim do cérebro. A gente enxerga com o cérebro, o olho é só uma antena. E aí o indivíduo às vezes vai primeiro no oftalmologista quando vê ele perder o tempo de janela, porque perdeu um campo visual, por exemplo. Então, tendo um desses sinais... Eu tive uma paciente há muitos anos. Sim. Eu fui emergencista durante muito tempo. Eu tive uma paciente em especial. Foi um caso bem interessante, infelizmente trágico, onde a primeira era uma paciente autodeclarada extremamente ansiosa. Autodeclarada. Ela chegou para mim e falou assim, eu sou extremamente ansiosa. E a queixa dela, no primeiro dia, ela veio na emergência 2 vezes. E a queixa dela, no primeiro dia, é de que ela estava perdendo a visão do olho esquerdo. Eu, obviamente, sabia disso que você estava falando. Eu falei, não, pode ser do nervosismo, pode ser uma
uma somatização, mas enfim, pedi a ressonância. Uhum. Ressonância lisa, nada, zero da ressonância. Uhum. E aí, fiquei um tempo de observação com ela tinha uma dor de cabeça também, uma cefaleia e tal, botei um analgésico e tal, isso aqui. Ficou ótimo. Melhor. Excelente. No dia seguinte ela volta. E eu estava de plantão de novo. Uhum. Eu ainda encaminhei ela para um neurologista. Uhum. O neurologista ratificou minha suspeita de que era uma questão de natureza psíquica. Uhum. Prescreveu lá antidepressivos e tal, isso aqui. E ela voltou para a emergência. Eu estava de plantão de novo. Não sei se foi no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, foi uns 2 dias depois. E eu a recebi, e aí não ficou óbvio o que estava acontecendo. Uhum. Né? Não ficou óbvio. Eu falei, eu fiz uma ressonância há 2 dias. Né? Fazer uma ressonância de novo, né? Não faz muito sentido. Só que era uma AVC. Até que ponto infelizmente ela ficou sequelada, né? Até que ponto a ressonância magnética, que é um exame que, em teoria, é o mais sensível. É o mais sensível, ela pode falhar, assim. O que eu penso nesse caso? Provavelmente ela estava fazendo isquemia cerebral transitória e a ressonância foi negativa, né? E aí ela estava avisando, né? Então, é uma das coisas que a gente chama atenção, mesmo o sintoma tendo sido transitório, segura esse cara, porque é uma oportunidade de ouro para você evitar o AVC. Tudo que a gente falou um pouquinho antes aqui. Entendi. Hoje, no protocolo que a gente desenha para atendimento inicial do paciente com suspeita de AVC, é o nome do protocolo, é uma suspeita de AVC. Você tem que ser muito rápido no reconhecimento de algum desses sinais e disparar o protocolo. Não só a imagem do cérebro é importante, porque você precisa determinar se existe uma isquemia, uma hemorragia, ou mesmo se é normal. Quanto mais normal, melhor. Mas a gente tem que ver o estado dos vasos desse paciente. Então, angiografia. Uma angiotomografia ou angiorressonância, para a gente ver se existe alguma obstrução grave que possa ser sintomática e que tenha a ver com aquele sintoma, né? O cérebro tem essa vantagem de que muitos dos sintomas se correlacionam com a região anatômica bem determinada. E aí a gente sabe qual é o território vascular que está acometido. Então a gente vai procurar, às vezes o radiologista passa, mas a gente não quer que você veja essa artéria aqui, ó. É essa artéria que está dando sinal. Então talvez isso aí fosse um momento que se observado num primeiro instante, a gente pudesse entrar com uma terapia, no caso aí, de prevenção secundária mais agressiva, para evitar a progressão realmente de isso foi um evento no meio da madrugada, na manhã seguinte ela foi para o neurologista, o neurologista achou que não tinha nada. É aquela história, se você não pensar em AVC, você pula. E aí existem os mimics de AVC, que levam um sofrimento grande para quem está na emergência, tanto atendendo como quem está no sobreaviso, como a gente fica 24/7 no telefone a qualquer hora. Situações que mimetizam AVC e que não são AVC. Por exemplo? Enxaqueca. Então, você falou assim, ela tem um déficit visual transitório e aí depois vem uma dor de cabeça. Pô, será que não é enxaqueca com a aura visual? É típico, né? Mas aí a história dá informações. Essa foi uma das coisas que eu pensei na época, porque ela era enxaquecosa. Então, isso é um problema. Paralisia de Todd, né? Paralisia de Todd é uma paralisia periódica temporária que ocorre após, por exemplo, uma crise de natureza epiléptica, que não precisa ser aquela crise convulsiva. Às vezes o indivíduo tem um déficit e fica, e aquilo já foi uma crise. Ele tem uma afasia que vai e volta. Eu tenho um caso que eu tratei aqui no hospital há uns anos atrás, com o Humberto Castro Lima, nosso diretor lá da Baiana, ele trabalha com a gente. Então, num sobreaviso meu, o paciente chegou afásica, levemente parética, tomografia normal, já tomografia normal, tinha uma cardiopatia isquêmica moderada, assim, nada muito grave. Estava na janela, eu trombolizei, ela melhorou. Melhorou depois de algumas horas, salvamos. Ressonância, lisa, nenhuma lesão. Você fica meio assim, mas sucesso, né? Tratamos os fatores de risco para a secundária, alguns meses depois ela volta com o mesmo déficit. Era o sobreaviso de Humberto, madrugada, ninguém fica ligando para encher o saco do chefe, que sou eu, trombolizou de novo. E aí, na terceira vez que ela fez, chegou, aí eu disse, para. E de novo, a ressonância não tinha nada. Nada. Aí, na terceira, ela chegou com a mesma coisa. A gente, não, gente, isso aqui não é AVC. Ela fez o mesmo episódio, recorrente, paroxístico, sem lesão residual. O que é isso?
É crise. Paciente idosa, tem atrofia cerebral, tem a doença vascular, que é um fator de risco para crise epiléptica em pacientes idosos, sem nenhuma obstrução vascular significativa que estivesse claudicando um vaso. Uhum. Então você olha todo esse panorama. Eu dei antiepiléptico para ela, nunca mais ela voltou. Já encontrei com ela, ela é vizinha da minha ex-esposa, e ela tá ótima. Então, assim, é você saber que pode haver situações que não são AVC, mas, na dúvida, e isso é previsto em serviços de protocolos de tratamento ultra rápido é assim, o paciente chegar, ele ser triado, ele fazer um estudo de imagem, ele ser avaliado pelo neurologista, ele tomar a decisão e iniciar a trombólise. A esse tempo a gente chama de porta, a hora que ele chegou na porta e apertou aquele botãozinho, a agulha, que é a medicação. O preconizado nos guidelines, na maioria da literatura, é 60 minutos, mas claro, quanto mais cedo. Precoce, melhor. Então, serviços de excelência fazem 45, em 30 minutos. Eu li um trabalho em 2012, que foi a base assim, do desenho do protocolo que eu fiz para os hospitais que eu trabalho. Na Finlândia, eles fazem 20. Mas eles têm um pré-hospitalar fantástico. O dado que o indivíduo coloca no pré-hospitalar na ambulância está chegando aqui no hospital. Então, todos os gargalos são abertos. Então, esse paciente ele tem que ter a mesma prioridade de um politrauma grave ou de um infarto do miocárdio. Qual é o problema? O indivíduo com infarto chega com dor. O politrauma está escancarado a gravidade. Chega no SAMU, ambulância, o cara embalado naquele papel alumínio para não perder. Então, assim, o paciente com AVC chega como? É um idosinho que chega caladinho porque perdeu a fala e fica calado lá. Então, ninguém dá bola para ele. Então, isso aí tem que Parece mudar. até piada. Fale aí o seu nome. Então, assim, e os familiares muitas vezes não reconhecem a importância da velocidade do atendimento porque você está perdendo 2 milhões de neurônios a cada minuto. Então, lá eles fazem 20. Então, nesse protocolo dele, 11% dos AVCs que ele trombolizava não eram AVCs. 11%. É muito, hein? É Considerando que a trombólise não é tão inocente assim. Mas aí ele analisou justamente isso, a segurança. Era seguro trombolizar um indivíduo, por exemplo, que é uma aura de enxaqueca, ou que é uma crise de natureza epiléptica? Era. Não sangra. Porque a fisiopatologia do sangramento, é tecido necrótico. Sim. Tecido necrótico, quanto maior o tecido necrótico, mais risco de sangramento. Se você não tem tecido necrótico nenhum para sangrar, se não tem parede vascular destruída, você não sangra. Então, assim, respeitando-se as outras contraindicações, Sim, que antes eram muitas contraindicações absolutas, na época que se preocupava muito com a segurança, e agora que a gente foi aprendendo com o tempo. São 32 anos que a gente faz trombólise para AVC, desde 95. A taxa de transformação hemorrágica, que era o grande medo, e que não, assim, às vezes existe uma transformação petequial, é do jogo. As transformações hemorrágicas sintomáticas são um percentual menor, mas a taxa caiu de 6% para perto de 2, 3%. O que atribui a essa queda? O que causou essa queda? Eu acho que hoje a gente... Melhora da qualidade das drogas? Da assistência, a droga é a mesma até então. Né? A alteplase está sendo substituída agora progressivamente pela tenecteplase. Mas, principalmente, a gente entendeu mais, por exemplo, existe uma lei chamada lei de Parkinson, mas não é o Parkinson da neurologia, não, é o Parkinson da economia, que ela diz o seguinte: você gastará mais tempo para realizar uma determinada tarefa, quanto mais tempo você tiver para realizá-la. Ou seja, se você me dá uma aula, Murilo, você precisa me dar essa aula daqui a 2 meses, eu vou fazer no final do prazo. Isso é típico do humano, né? Do imposto de renda. Na economia. Daqui a 3 meses. Aí você amplia. Você gasta mais quanto maior o seu limite de cartão de crédito. Você usa mais a memória do celular, quanto mais memória você tem. Você acumula mais coisas, quanto maior a mochila. Eu diminui minha mochila agora, você vai ver a nova. Você carrega mais coisas, quanto mais espaço. Então, isso é do ser humano. É uma coisa da economia. A economia estuda muito comportamento humano, né? Sim. E aí, o que acontecia com o tempo? O paciente chegava precoce, tudo que você quer, né? Pô, chega em 15 minutos na emergência, o paciente chegava com 15 minutos. O que é que o pessoal falava? Não, mas a gente tem até 60 para fazer. Vamos rever esse caso aqui. Eu fiz isso na minha formação da residência. Sim. E a tese de doutorado de um dos assistentes da neurologia na época que eu estava no HC foi justamente sobre isso. Você gastava mais tempo, quanto mais precoce o paciente chegava, mais tempo demorava para ser trombolizado. Quando o paciente chegava no teto da janela,
No final daquelas 3, na minha época, era 3 horas. Não, desculpa, era 4 horas e meia. No final das 4 horas e meia, que é o tempo de janela para trombólise intravenosa, você corria mais e fazia, mas se ele chegava no início da janela, você relaxava. Que coisa. E haja neurônio para aguentar isso. Estudos nos Estados Unidos mostrando o comportamento de vários centros, a mesma coisa. O indivíduo demorava mais para ser tratado, quanto mais tempo você tinha para tratar. Interessante, né? E o entendimento mudou. O nosso comportamento mudou a partir daí, que é entender que quanto mais tempo o indivíduo tem, mais rápido você tem que ir, porque virtualmente, numa janela de 90 minutos do AVC, tudo é reversível. Se você reperfunde o vaso, se o vaso abre, você fica zerado. Pode até haver uma lesãozinha lá na ressonância, que é a pista pra gente, ó, foi aqui a isquemia, mas o indivíduo vai ficar livre de sequelas. E quanto mais precoce, o benefício vai fazendo assim, a odds ratio de livre de sequelas, que é o endpoint dos primeiros estudos, foi sempre esse. Poxa, que vai morrer, mas assim, se a gente consegue diminuir a incapacidade, puta, é um baita resultado. Claro. Sai de 3, vamos dizer, nos primeiros 90 minutos, para 1,8, que é quando o benefício já se perde lá no final das 4 horas e meia. Então, assim, ele é maior quanto mais precoce é o tratamento. Então, quanto mais cedo o indivíduo chega, quanto mais rápido ele é tratado, melhor o desfecho. E daí, isso ser o nosso mote, é o que a gente pega no pé da emergência. Diz, velho, é rápido. Não é para pensar. Eu tive problemas na implementação da primeira versão do protocolo aqui no hospital na época. Logo que eu cheguei, a gente não tinha desenhado um protocolo, eu estava trabalhando sozinho. Então eu cheguei para trabalhar no hospital pequeno ainda, que era o cardiopulmonar. E essa história assim, é bem interessante porque, pessoal, vamos começar a desenhar aqui, né? Chegava AVC, eu não era chamado, chegava muito tarde, os médicos demoravam a avaliar, porque avaliou, poxa, o AVC, vou pedir a tomografia. Então, é aquele médico burocrata, né? Você pede o exame, vou atender outro, porque a caixa tá bombando lá, tenho que atender ficha. Aí chegou o resultado, peraí que eu vou ver se tem um laudo. Então, eu disse, não, vamos desenhar. Não deu certo, uma resistência, dei aula, ensinei e tal. Aí eu peguei uma enfermeira, instruí uma enfermeira, o seguinte, ó. Fez um bypass. Na hora que chegar o paciente assim, déficit da face do braço ou da fala, você coloca na maca, leva para dentro da tomografia, sem pedido, sem nada, me avisa que eu tô chegando, disse assim, é uma urgência urgentíssima. Combinei com o técnico da radiologia, que é o cara que tem o poder lá dentro. Ela fez isso. Eu cheguei, trombolizei o paciente. Aí foi um rebu na emergência. Foi queixa, queriam demitir a enfermeira porque ela ultrapassou a função dela, o ato médico, coisas desse tipo. Sim. E aí eu fui para a diretoria. Eu disse, se ela for demitida, eu vou junto. E aí eu mostrei para a diretoria o que a gente estava fazendo e aí a gente conseguiu fazer. Na primeira aula, eu falei assim, gente, chegou com suspeita de AVC, eu não quero que vocês examinem, não quero que vocês percam tempo. Tem fraqueza, tem 2 horas, leva para tomo. Não precisa fazer pedido, a diretoria autorizou, não precisa nem a solicitação. Me liga, tô levando para tomografia. Ah, mas não é assim, não sei o quê. O que a gente faz assim, poxa, o paciente chegou com a parada cardíaca, você usa 10 ampolas lá de não sei o que, depois é que você vai prescrever, vai fazer, pô, por que não pode fazer com isso? E aí a instrução foi mais assim, como existia uma triagem da enfermagem, aí essa enfermeira vai levar e vai avisar, estou levando um AVC para lá. Isso. Rapaz, os médicos, meus colegas, até hoje, assim... Seus colegas, meus não. Foram os mais resistentes a essa transformação. Depois de anos, um colega nosso que trabalhou na emergência durante muito tempo, vendo os resultados e a gente mostrava os resultados, você tem que dar feedback, né? Você tem que mostrar que o trabalho dele é importante. E o crédito é dele. Eu só desenhei o negócio. Quem fez foi você, Adriano. Pô, bicho, ó, esse caso aqui que você fez. Ó como o paciente chegou. Ó como o paciente saiu. E aí? Aí ele, depois de anos, ele, pô, bicho, deixa eu lhe falar uma coisa. No balcão lá, prescrevendo. Rapaz, você tava certo aquele negócio lá da tomografia. Mudou tudo, assim, o tratamento dos pacientes. Eu sei, pô. Que bom que você... E você salvou muitos cérebros aí, mesmo você sendo um gastro. Ele era gastro, fazia emergência, não vou falar o nome dele, meu amigo. Mas assim, é difícil, você tem que convencer as pessoas com argumentos reais, com evidência e, mais do que, você sabe disso mais do que você, o cara que está ligado ao ensino, mostrar na prática que aquilo dá resultado, que aquilo muda a vida das pessoas. Então, assim, reconhecimento é importante. É o que a gente bate todo dia na emergência.
o acionamento precoce. A gente não tem neurologista nas emergências atualmente, na grande maioria dos hospitais privados. Tá. Não Vamos tem. lá, vamos lá. Eu quero falar de algumas situações. Porque assim, o cara que chega com aquele AVC, com a paralisia, uma Escancarado, hemiplegia e tá esse é fácil. escancarado, esse é fácil. Esse é fácil. Esse aí, o cara da limpeza na porta da emergência fala, ó, AVC. Eu falo isso. Beleza, tá? E a gente treinou o pessoal para reconhecer também. O pessoal da recepção, os meninos Eu acho que deve, estacionamento eu acho que sabiam. deve. Isso aqui é um AVC, isso aqui é um AVC. Sai AVC, furando AVC, fila. pronto. Exato. Eu quero falar daquele caso difícil. Você falou aí de uma situação em que você trombolizou o paciente umas 3 vezes. Veja, vamos supor uma situação hipotética mais frequente. Certo. O paciente, ele já tem uma cefaleia crônica. Tá. Um enxaquecoso qualquer e tal. Uhum. Mal tem fatores de risco para um AVC. Perfeito. Beleza? No máximo ali uma hipertensão leve, Uhum. uma dislipidemia meia boca. Uhum. Tá? De repente ele chega com dor de cabeça. O que vai te fazer pensar que talvez seja um AVC? Vamos lá. Cefaleia é uma das queixas mais comuns na prática médica. É a dor mais comum que existe. Mais do que a lombar, que é a segunda mais comum que existe. E você, como infectologista, você vê um monte de dor de cabeça no seu Vejo consultório. demais. Uma das coisas que caracteriza o indivíduo com a cefaleia primária, que é onde se encaixam as enxaquecas, as cefaleias tensionais, que são a grande maioria aí da nossa população, é a recorrência e a estereotipia. A dor de cabeça se manifesta mais ou menos da mesma maneira. O início da dor, insidioso, hemicrânea, pulsátil, latejante, náuseas e ou vômitos, fono e fotofobia. Esse diagnóstico assim, é relativamente comum. O que pode mudar muitas vezes é a intensidade dessa crise que leva o indivíduo à emergência. E em grande parte das vezes a gente vê que esses indivíduos procuram muito a emergência porque eles estão maltratados ambulatorialmente. Que aí é um podcast inteiro. Isso é regra. É um podcast inteiro para isso. A gente vai chamar a Bárbara para falar isso. Ela fala Bárbara, você está convidada, Ela viu? fala Aqui ao muito bem. vivo. Mas assim, grande parte desses indivíduos nunca ouviu falar na possibilidade de fazer uma profilaxia para enxaqueca, que não é usar analgésico. Então aquele indivíduo que abusa é um termo forte, mas que faz uso excessivo de analgésicos, e aí uma regra que eu aprendi na residência, assim, muito interessante. Você pergunta assim, você toma muito analgésico? Não, doutor. Você tem analgésico na bolsa? Tenho. Esse é o marcador de que o indivíduo usa muito analgésico. O fato dele ter uma cartelinha de Neosaldina, É engraçado que o paciente fala assim, eu pergunto para ele, você costuma ter dor de cabeça? Eu tenho uma dor de cabeça normal. Dor de cabeça normal. Como se o normal fosse ter dor de cabeça. Agora, se esse indivíduo chega na emergência, por exemplo, com uma dor, com uma mudança do caráter da dor, poxa, ela era aquela dor de cabeça insidiosa, hemicrânea, hora de um lado, hora do outro, mas ele estava no banho, ele estava na atividade sexual, fazendo atividade física, passando por algum estresse muito grande, e ele teve uma dor de cabeça que foi, uma martelada, explosiva, ou ele conta assim, é a pior dor de cabeça da minha vida, basta ele falar isso, é a pior dor de cabeça da minha vida, ele entra no protocolo para avaliar. Ou seja, é a mudança de padrão. A mudança de padrão. E essa é a mudança de padrão da instalação da dor. Essa é a principal característica de uma cefaleia diferente, que você vai buscar uma cefaleia secundária. Das cefaleias secundárias, a que dá mais medo, e felizmente não é mais, mas a que dá mais medo é a hemorragia subaracnoide, que se caracteriza 20% dos pacientes com HSA, ele só tem dor de cabeça. Porque também HSA é fácil quando o indivíduo chega comatoso com a pupila dilatada com aneurisma da comunicante posterior. Mas assim... Mais comum em mulheres com 50 anos de idade, mais ou menos isso. Eu só tive essa dor de cabeça, é a pior da minha vida. Você vai triar esse paciente para um possível AVC hemorrágico, tá? Sem déficit nenhum, sem rigidez de núcleo. Você não precisa, quando eu falava para os caras, você não precisa nem tocar no paciente se você não quiser. Mas basta, o paciente lhe conta a história. Então a gente deixou de escutar as pessoas, hoje em dia, né? Cada vez mais difícil a medicina se escutar, o paciente conta a história. Ele conta para você, você sabe até qual é o patógeno que está causando aquele negócio quando você ouve uma história. Sim. Não, isso aqui é mono, né? Sim. Isso aqui é mononucleose, isso aqui é bebê. Sim, a gente aprende na faculdade Isso aqui que é sarampo. história clínica e exame físico são superiores 80% a exames. exatamente. 80% de diagnóstico. E as pessoas abrem mão disso e atribuem ao sumário de urina o diagnóstico. Exatamente. Aí eu vou te responder uma coisa que você perguntou. Poxa, e aí quando são aquelas coisas atípicas?
Então, cefaleia é esse o plano. Assim, mudou a característica, tria. Você não vai fazer tomografia e angiotomografia em todo enxaquecoso que chega. Não é necessário. Sim. É uma medicina isso. Isso. Mas se Frequente. é frequente também. Então, a gente erra para os dois lados. Ou a gente deixa de diagnosticar coisas graves, ou a gente exagera em exames, em Sim. radiação, em custo, que é custo, em pacientes que não necessitam. Ou seu paciente mudou, tria. Porque um HSA é uma doença mortal. Agora, se não fugiu o padrão, mas foi uma cefaleia resistente ao tratamento, isso também te causa espécie, assim? Você vai correr uma atrás? cefaleia que mudou, por exemplo... Não mudou o padrão. Tá. O paciente chega, não é a minha não dor tá de cabeça de melhorando. sempre. Não está melhorando. Mas não melhora. Você interna esse paciente para investigar. Eu acho que merece uma investigação. Mas não tem esse corre-corre do AVC. Não precisa aquele correria desesperada, não. Aquele corre-corre é para o paciente que tem um déficit focal agudo e que você tem que correr para reverter esse déficit. Certo. Coisas que chegam na emergência que são, assim, aterrorizantes para quem está no sobreaviso. Tontura. Tontura é um sintoma horroroso, assim. Vago. E a pessoa que sente, que diz que é tontura, para a gente muitas vezes não tem valor nenhum, porque às vezes é um mal-estar gastrointestinal. Às vezes é um infarto do miocárdio. Sim. Né? Tô tonto. É uma sensação de pré-síncope, é uma desidratação, é um efeito adverso de medicação. Vasovagal, uma vertigem que pode ser periférica. 3% das vertigens não vão ser AVC. O problema é que quando chega, é tão chato e tão difícil às vezes você tirar a história, se você não pega pontos críticos para você puxar do paciente, ocorre isso aí. Ou trata de mais ou trata de menos. E nisso aí você perde gente que poderia ser. Então, pacientes com fator de risco para doença vascular, tenha preocupação com esse paciente. E assim, um exame clínico que é fácil e à beira do leito, quando você falou, poxa, a ressonância é um exame tão sensível e ele pode não pegar na ressonância, mas no exame clínico você consegue. Então, nas 24 horas, por exemplo, de AVCs do sistema vértebro-basilar, vai ser circulação posterior, vertigem é o principal sintoma. Se você associa três sinais que estão presentes, que é o tipo de nistagmo que esse paciente apresenta, se é um nistagmo que muda de direção, você olha para um lado, ele bate para um lado, você olha para o outro, ele bate para o outro, isso é uma pista. Se ele bate vertical, isso é central. Central, você tem que buscar a possibilidade de uma isquemia cerebral aguda, se o quadro é de instalação súbita. Agora a neurologia tem esse barato, né? A neurologia tem uma relação direta entre o sintoma e a anatomia. É engraçado isso. É uma das poucas especialidades que isso é tão firme, tão visceral. E a especialidade se desenvolveu com base nisso, né? A compreensão da doença neurológica veio através dos pacientes, inicialmente dos pacientes com doença. Então você tinha o conhecimento neuroanatômico, que foi desenvolvido ao longo do tempo da história, você tinha os pacientes com determinadas manifestações, sejam somáticas, psíquicas, cognitivas, e aí quando o indivíduo morria, você ia lá ver o cérebro dele, onde é que estava o problema. O pai da neurologia, Charcot, neurologia francesa, ele tinha, na casa dele, uma funcionária dele, ela tinha esclerose múltipla. O que seria esclerose múltipla? Então, quando ela tinha um surto de esclerose múltipla, que era um déficit focal subagudo, e aí podia ser medular, podia ser uma neurite óptica, podia ser um déficit somático, uma ataxia, ele ia lá, examinava, anotava tudo. E aí, quando o paciente com esclerose múltipla... Então, metade da neurologia vem da moça que trabalhava com ele. Provavelmente. E de outros, né? O Broca, quando ele descreveu a afasia de Broca, ele descreveu um paciente francês que ele só falava, depois de um evento isquêmico, só falava tan. Era uma afasia de expressão. E ele disse exatamente onde estava a lesão. Quando o indivíduo faleceu, abriu o cérebro e estava lá o buraco. Não tinha imagem naquela época. Entendi. E aí o Charcot descrevia na anatomia patológica, não só ele, mas outros grandes neurologistas do passado, se viu lá na anatomia patológica umas placas endurecidas das desmelinizações, da cicatrização posterior. Então, o nome em francês da esclerose múltipla é esclerose em plaque. São placas escleróticas rígidas. E isso estava difuso no cérebro do paciente, na medula do paciente, no nervo óptico dele. Entendi. Então, a patologias cirúrgicas, por exemplo. Então, é um campo... o paciente cirúrgico, o neurocirúrgico, é um campo amplo de aprendizado. Porque você tira uma função
E aí você estuda exatamente aquela função que está faltando. Hoje em dia, com técnicas modernas de imagem, você não precisa disso. Você aprende a neurologia, a neurociência funcional. Você estimula o cérebro em determinada área e vê o resultado. Você usa substâncias que coram áreas específicas em determinados protocolos de ressonância funcional e daí por diante. Mas a neurologia cresceu assim, daí essa correlação anatômica tão forte. E é maravilhoso isso, sim. E infelizmente, eu acho que mudou nos últimos anos, acho que nos últimos 20 anos mudou muito aqui e nas universidades. Existia um termo que o pessoal chamava de neurofobia, né? Os alunos tinham medo, tinham um certo ojeriza, uma aversão às matérias de neuroanatomia, neurofisiologia. Muito difícil, que os professores também não ajudavam. Eu não tive professores no início da minha faculdade que me ajudassem a me encantar pela neurologia. Foi ao longo da faculdade eu encontrei gente assim. E aí a neurologia tem essa coisa. E aí até hoje a gente vê a importância do exame neurológico à beira do leito, um exame simples de 3 minutos, 5 minutos eu gasto investigando os olhos do paciente, fazendo um reflexo que chama reflexo vestibulocular, que você pede o paciente olhar para você, vira a cabeça, olhe para mim fixo. E aí se o olho dele acompanha, o reflexo está preservado. Aí você pensa, pô, isso é bom, né? Não. O indivíduo que tem uma clínica sugestiva de uma isquemia ou de uma síndrome vestibular aguda, a preservação do reflexo é ruim. Provavelmente é um AVC. Por quê? O reflexo ele quebra quando você quebra a alça reflexa. Qual é a via aferente? É o labirinto. Então, nas neurites vestibulares, nas labirintites de uma forma geral, em que o indivíduo está com a vertigem, você faz o reflexo está interrompido. Isso é periférico. Entendi. Entendeu? Como é lindo aprender medicina, meu irmão. Isso é arte. Bonito assim, demais. E aí você quer ensinar, e é uma dificuldade que eu tenho em todo lugar que a gente chega, a gente quer ensinar, as pessoas têm uma resistência, velho, é só você fazer, pega a cabeça para cima, olha aqui, ó, se você mostra vídeo, hoje em dia a gente tem recursos, imagine você estudar isso há 30 anos atrás, só aqui, ó, na descrição, e outra, descrição assim, página cheia. Um amigo meu, que é um neurologista fantástico, assim, um cara que faz monitorização neurológica invasiva, ele brinca com o cérebro quando ele vai monitorizar. Ele na época que a gente estava em fase de formação na faculdade, ele falava, se o livro tivesse muita figura, ele falava, esse livro não é sério, não. Aí a neurofobia, você pô, se isso aqui é um livro bom, eu tô fora. Então você afastava as pessoas. Não, mas fazendo um parêntese tem uma geração, isso é um fenômeno geracional, né? E eu acho que o médico jovem hoje, ele tem que estar muito atento, porque a nossa geração é uma geração que aprendeu em livro. Sim. Aprendeu em livro, a gente não tinha internet, né? A nossa geração é uma geração privilegiada, a gente viu a internet surgir, a gente viu o celular surgir, a gente viu o WhatsApp surgir. A gente estudava por livro, eu estudava por livro. A nossa geração é a geração que sabe que Grey's Anatomy é um livro de anatomia e não uma série médica. Você divide o mundo assim. Exatamente. Grey's Anatomy, o cara, puta, série massa. Não, mas esse cara já não, né? Grey's Anatomy, puta, livro chato do caralho. Mas o cara sentiu ali o capa marrom, pesadão. Não, e tinha o pior, né? O Testi. Putz. Eu não vou ter Testi, não. O Testi era de lascar. Tinha o Testizinho. O Testizinho que muita gente chamava de testículo. Né? Que era o compêndio, era resumido. O resumidinho. Mas é engraçado que o cara que aprendia. Não tinha fria, né? Porque o aprendizado vem com tempo, com dedicação, com sofrimento. Você tem que ter aquela... Sim. Era uma coisa que marcava, né? O aprendizado, o pessoal que estuda isso, eles dizem isso, né? Que o aprendizado se dá quando existe uma associação entre o conhecimento novo e algo que seja marcante. Sim. Por isso que aqueles caras que decoram livros inteiros em questão de horas, eles fazem a associação entre a informação e alguma coisa. Tipo assim, ele associa, sei lá, que a luz é branca ao pé da cadeira, e aí ele faz uma sequência com a cadeira saiu do lugar e tal. Cada coisa que ele faz com a cadeira é um conhecimento diferente. E aí ele consegue descrever o que tem ali no texto. É uma coisa interessante isso do cérebro. Aliás, o cérebro humano é espetacular, é uma coisa fantástica. Eu quero fazer uma última pergunta para você.
Reincidência é frequente? Acontece em que situações? O que é que a gente pode fazer para impedir que um paciente com AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, reincida na doença, o que provavelmente aumenta e muito a morbimortalidade? Exatamente. Deixa eu só fazer Faça. um porém aqui, que eu acho que a gente conversou bastante, eu me perdi. Em relação ao tratamento agudo, Sim. o grande avanço nos últimos anos, 2015 para cá, é a trombectomia mecânica. Então, naqueles AVCs mais graves, Sim. em que você tem a obstrução de um grande vaso, a gente viu e aprendeu que o tratamento trombolítico só venoso, ele reperfundia muito pouco. Entendi. Menos de 10%. Esses casos eram reperfundidos com a medicação. Aí você tem que tirar com a mão. Aí você tem que tirar com um catéter. Os catéteres, a indústria evoluiu de uma forma muito rápida. Você vê, você falou do celular, um conhecimento e um desenvolvimento que é logarítmico. Então, assim, exponencial, perdão. Exponencial. Hoje a gente dispõe de dispositivos muito mais maleáveis, resistentes, que viajam através dos vasos, menos agressivos, com menos lesão endotelial, que eles pescam ou aspiram os trombos de dentro do vaso. E isso permitiu tratar os pacientes mais graves, com a taxa de reperfusão. E faz associação com trombólise? Você pode fazer um, outro, um não exclui o outro, mas ele permitiu uma ampliação da janela terapêutica, onde a trombólise já não é permitida. Então, além de 4 horas e meia, eu tenho até 24 horas numa oclusão de um grande vaso, desde que haja tecido viável, e a gente pode avaliar esse tecido viável com os métodos de imagem, desde tomografia, ressonância ou métodos mais avançados como perfusão cerebral. Você não precisa ter tudo isso, basta e você ter um conhecimento e do que está acontecendo, e a teoria é igual a infarto do miocárdio. Vaso aberto, você salva tecido. Você vai salvar alguma coisa lá e vai permitir que esse indivíduo possa ser reabilitado de forma mais eficaz. Nós temos casos, por exemplo, de pacientes com infartos de artéria basilar, por exemplo, que é fatal, né? Você infarta a artéria basilar, você entra em coma e não acorda mais. E morre das complicações ou de morte cerebral. Com mais de 24 horas de déficit e que você recanalizou o vaso, esses indivíduos alcançaram a independência. Que coisa impressionante. E assim, a gente não pensa na idade quando o paciente chega. Chegou, tem a clínica, tem a imagem, não tem nenhuma contraindicação, trombolise. Se tem oclusão de grande vaso, vá para o catéter. Só para ficar rapidamente, quais são as contraindicações hoje formais para trombólise? As formais, hipertensão arterial não controlada. Você precisa ter um teto de pressão arterial até 180% e 10 milímetros de mercúrio para você trombolizar com segurança. Além disso, o risco de hemorragia é maior. Então, precisa controle a pressão e trombolize. Então, você usa droga, nipride. 180%, o que você quer dizer com isso? 180 sistólicas por 100. Não. 18 por 10. 180 por 100. É que você falou 180%. Não, 180 milímetros. Ok. Por 100. Okay. 180 por 100. Uso de anticoagulante oral. Então, ainda não é permitido o paciente. Hoje, a gente usa muito mais anticoagulante com mais facilidade. Nas últimas 48 horas, você não é seguro ainda, apesar de alguns estudos menores terem demonstrado que você pode fazer, mas isso aí é exceção à regra. Sim. Uso de anticoagulante oral. A neurocirurgia recente, ou trauma de crânio. E aí pouco importa o anticoagulante. Se é Marevan, né? Marevan, se você faz o RNI e está abaixo de 1,7, você pode trombolizar. Mas o ideal é que não esteja abaixo de 1,7. Geralmente vai estar porque ele fez o AVC justamente por isso. Justamente por isso, é verdade. Tá permitido é verdade. Os novos sendo 48 horas de washout para você fazer a trombólise. Mas nenhum deles contraindica você fazer trombectomia, se você tem a oclusão de um grande vaso. Entendi. Então, trombectomia, eu falo, mas a pressão está alta. Bicho, é o problema do anestesista. Ele controla a pressão na hora que entubar o paciente para fazer o procedimento, você controla a pressão. Ele que lute. E até, por exemplo, coisas que eram no passado. Fez uma cirurgia abdominal recente. Cara, você bota o risco e benefício. Eu já trombolizei, e aí, claro, isso não é a regra. Abdominal, porque é só abdominal? Uma grande cirurgia. Uma grande cirurgia. Eu vou falar o extremo que eu fui. Sim. Uma cirurgia cardíaca. O paciente acordou com déficit. Abriu o tórax e você trombolizou? O cirurgião cardíaco estava do meu lado e disse, pode fazer, que se sangrar eu abro e clampeio. Eu disse, tá bom. E eu fiz. É sério, cara? E foi, Quanto tempo depois da cirurgia? Ele tinha feito a cirurgia, tinha acordado bem, um dia.
caramba, rapaz, pode fazer que eu confio na minha sutura. Eu disse, é mesmo? Ele não foi. E a gente olhou pro dreno lá e eu esperando o dreno começar, tranquilo. E o paciente reverteu o déficit. Alguém aí é maluco, o neurologista ou o cirurgião cardiovascular? Esse é o extremo, né? Acho que com o tempo também, acho que você... Claro, é uma brincadeira. A gente vai colecionando casos que são excepcionais. Exatamente. Mas assim, na emergência, de uma forma geral, se você tem uma pressão arterial que permite, o indivíduo não toma anticoagulante, velho, idade não é problema. A gente trombolizou essa semana passada, uma senhora de 101 anos. E ela tá ótima. Era funcional. O que importa pra gente agora é a funcionalidade. Entendi. Idade já não é limite. Antigamente era, não é mais. É funcional, o paciente tem independência, a gente está lutando para manter a independência dela. Não está fazendo nada de excepcional. A gente vai trazê-la de volta à independência funcional dela, ou próximo disso. Certo. Melhor do que ela estaria se ela ficasse hemiplégica e afásica com a sonda. Certo. Aí você sela o destino. Certo. Ah, mas 101 anos, não importa se ela vai ver mais um ano para ver mais um bisneto nascer. Já valeu. Claro. Não é só eu não tenho esse poder de julgamento assim, da vida dos outros. Não é da sua conta. Não é, não. A gente trata. Chegou, a gente trata. Então, assim... E aí entra a coisa da recorrência, como você falou. A recorrência vai ser tão maior, na verdade, vai ser relacionada aos diferentes etiologias. A gente tem a etiologia doença de pequenos vasos, doença de grandes vasos, aterosclerose de grandes vasos, artéria carótida, artéria cerebral média, cardioembolia, fibrilação atrial, é o grande vilão da gente. Então, a aterosclerose de grandes vasos e cardioembolia são as que têm maior taxas de recorrência anual. E isso é muito alto. Então, assim, para todo AVC, você tem que investigar a etiologia, porque você pode ter a oportunidade de tratar essa etiologia. Por exemplo, ele tem uma estenose de carótida grave, que é sintomática agora, porque ela fez um AVC, um evento vascular, seja uma isquemia cerebral transitória, um AIT, ou um AVC, e você tem que tratar essa artéria. E aí entram as técnicas cirúrgicas, seja arterectomia ou angioplastia com stent, para diminuir esse risco e tratar de forma eficiente os fatores de risco. Se falhou uma vez, você não pode falhar novamente. Pode ser que esse indivíduo não tenha a segunda chance de ser tratado. Né? Então, assim, rigor no tratamento da hipertensão arterial, rigor no tratamento da dislipidemia com metas agressivas. Então, é um indivíduo de altíssimo risco, o LDL tem que ter abaixo de 50. Então, você tem que ser agressivo no tratamento. É uma doença agressiva. Então, do ponto de vista de prevenção, eu quero falar sobre isso, não porque aqueles médicos estudiosos, sérios, que praticam a medicina de boa qualidade precisam dessa informação. Mas é porque, principalmente, a gente está invadido, como você disse quando a gente falou do livro, por uma quantidade absurda de informação equivocada e frequentemente mal intencionada, né? O que existe hoje de gente falando que colesterol não tem que ser controlado, que não tem importância, isso é um absurdo. Nós médicos éramos considerados profissionais com uma credibilidade enorme junto à população e a gente abriu mão da veracidade da nossa informação e, consequentemente, perdemos credibilidade justo por causa desse tipo de suposto profissional. Qual é a importância da dislipidemia no surgimento do AVC e até que ponto essa dislipidemia precisa ser controlada para evitar um AVC? A dislipidemia é muito bem conhecida assim, dos estudos da cardiologia, isso já se faz há muito tempo, né, como estratégia de prevenção. Os guidelines estão cada vez mais agressivos na indicação do controle rigoroso. A gente tem calculadoras de risco cardiovascular fáceis de você obter, na American Heart tem aplicativos disso, e você consegue estabelecer qual é o risco cardiovascular desse paciente e, consequentemente, qual a meta que você deve tratar. As estatinas, que são as medicações que entram nessa controvérsia vazia que se criou muitas vezes, o que acontece? A gente tinha, por exemplo, vou pegar um exemplo de doença carotídea. Na era pré-estatina, o risco de um AVC ipsilateral numa paciente com doença carotídea acima de 70%, estudos na época de Doppler, era mais de 6% ao ano. Certo. Alto, hein? Alto. O que aconteceu, assim, no meados da década de 90, esse risco de você ter um AVC, um primeiro AVC por conta da doença, caiu. Isso coincide
Com a entrada das das estatinas. estatinas de alta potência. Entendi. Simvastatina em diante. Torva, e aí caiu, e tanto que para você tratar um paciente com doença carotídea assintomático, você não deve ter um risco cirúrgico maior do que o risco da doença em tratamento clínico. Hoje é quase pau. Então, assim, você tem que ser superior ao tratamento clínico, que é altamente eficiente hoje em dia, que chega a 2% de risco, se você trata e segue esse paciente com metas. Então, assim, é você ter a dimensão de uma doença que mais mata e mais incapacita, versus um discurso vazio de coisas que não tem nenhum nexo causal, não tem evidência científica. Isso é típico de gente que acredita que a Terra é plana, né? É tipo isso. E que a indústria farmacêutica... Não tô Existe dizendo que a indústria conluio. farmacêutica é boazinha, mas assim, é o que a gente tem. E todos os médicos estão comprados. Estão comprados. Cara, ninguém nunca me comprou. O cara tem que ter muito dinheiro para comprar todos os médicos do planeta. Absurdo, isso é uma discussão que não tem sentido. Isso até um familiar dele, um pai, uma mãe, tem um AVC e ficar sequelado em cima de uma cama, hemiplégico, afásico, usando sonda. Ninguém tem condições de cuidar de um indivíduo adulto com uma sequela AVC. É muito difícil. É difícil. É muito custoso. É muito pesado esse fato. Eu tive só pra gente fechar, a gente tá no final, gente. Se deixar aqui, a gente... Pô, eu falaria umas 3 horas. A gente tranquilo, já emenda uma coisa com outra. Mas eu tive, só para ilustrar essa questão, né, eu tive um paciente, uma vez que internou para mim, era um suposto colega nosso, eu internei por causa de uma pneumonia. Um adulto, enfim. Dei alta para ele, anos depois a gente teve aquela epidemia de sarampo no Brasil. Sim. Né? As pessoas deixaram de vacinar para sarampo, teve a epidemia. Nada mais natural. Teve a epidemia de sarampo e eu fui especialmente chamado para ver uma criança com sarampo grave entubada na UTI. Uhum. Cheguei lá, era o filho dele. Putz. Eu olhei e tal, isso, aquilo, ele estava do lado com a esposa e eu inocentemente falei, poxa, como é que uma criança vacinada fez um sarampo tão grave? Sim. Aí ficou aquele silêncio, eu olhei para ele baixou a cabeça. Eu falei, você não vacinou sua criança? Ele, não. Obviamente eu não ia falar mais nada, porque aí ia chutar a boca de cachorro morto na beira da estrada, né? Não faz sentido, ele já estava sofrendo o suficiente. E o pior, o irmão estava indo no mesmo caminho, o irmão da criança. Então, assim, é uma coisa surreal como a gente abriu mão daquilo que nunca foi questionado, exceto por pessoas que não tinham voz. Né? Infelizmente, a internet deu voz às pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, ou então são simplesmente... Eu não quero ser agressivo, mas existe uma certa estupidez nisso, né? E esse pessoal travestido de uma coisa, de um certo glamour, ganhou penetração na população de tal natureza que atrapalha o trabalho de médicos que são sérios. A gente conversou aqui com o Dr. Antônio Ricardo sobre o uso excessivo de chás e tal, isso e aquilo, de medicações, supostas medicações para aumento de performance, que causa lesão hepática com muita frequência nessas pessoas. Infelizmente, né, a medicina ela mudou completamente o padrão. Hoje a gente tem que lutar contra a contra a resistência do paciente e contra os colegas. Essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. Travestidas de autoridade que não tem. Né? Exatamente. O cara tem um CRM, mas médico ele não é. Médico o Paraná está combatendo aí ativamente. Um dia eu ainda vou convidá-lo para vir aqui falar sobre isso. Porque acho que é um papel também de nós, médicos, que levamos a medicina com seriedade, e das pessoas que têm essa autoridade acadêmica, essa autoridade científica, trabalhar forte contra isso. Sem dúvida. Porque senão a gente vai perder essa guerra. Sem dúvida. Bem, gente, estamos chegando no final. Eu, de novo, reforço o pedido que eu fiz a vocês. Apertem o sininho aí, curtam o nosso podcast, isso ajuda bastante a gente a ser divulgado aí pelo algoritmo do YouTube e para a gente alcance mais pessoas com informação de boa qualidade como é essa agora. Eu fico muito grato a Dr. Murilo, por mais que pareça estranho, até porque eu pareço ser bem mais jovem do que ele, mas ele foi meu interno, viu, gente? E eu tenho muito orgulho de ter visto alguém que passou
como interno em minhas mãos, e hoje eu olhar para o cara assim, ser uma pessoa que eu admiro pela ética, pelo conhecimento, pelo procedimento, pela pessoa e pelo médico espetacular que ele se formou. Eu fico muito grato de ver isso acontecendo. Muito obrigado, Murilo. Cara, espero ter você aqui outras vezes. Para mim vai ser um prazer, e eu acho que se eu estou aqui hoje é porque eu andei no ombro de gigantes e você é um deles. Que nada. Citando, foi Isaac Newton que disse isso. Acho que foi Isaac Newton, né? Falando de Kepler e de outro lá, que eu não me lembro quem era. Galileu e tal, dizendo que ele se apoiou nesses caras para... Enfim, eu tive sorte. A gente tem que ter um pouco de sorte na vida. Muito obrigado e vamos para a próxima. Valeu.